Olá, seja bem-vindo novamente. Vamos discutir um pouquinho de elétron. Eu recebi esse fragmento de elétron, são alguns minutos apenas, do Dr. Vinícius Alvarenga. Obrigado, viu, Vinícius? Ele mandou como exemplo para a gente poder discutir. Então, nós temos aqui um probleminha nesse traçado, né? Que a gente nota que nós temos aqui um artefato importante de eletrodo aqui em PZ. Temos alguns outros artefatos. Criança, né? Criança geralmente você tem mesmo alguns artefatos, embora isso aqui possa ser corrigido tirando, né, o eletrodo, limpando, escarificando um pouquinho a região e usando menos pasta. Ou trocando o eletrodo, né? Ele pode estar quebrado. Aqui a gente vê alguma coisa também de artefato. Temos movimentos oculares lentos aqui, F7, F8, então a criança está sonolenta, embora a gente possa ver um ritmo posterior dominante aqui ainda. Um traçado, eu vou manter até os artefatos todos aqui. Olha só, está bem artefatado aqui, né? Para que a gente possa realmente encontrar dificuldade mesmo na leitura aqui, ó, sonolência, F7, F8, né? Esse movimento ocular lento da sonolência realmente vai dormir o paciente daqui a pouquinho. E você vê que em criança, às vezes, você vê até uns fusinhos aqui, né, na sonolência. Já começou aqui, ó. Criança, às vezes, você tem fuso até durante a vigília. Só que, de repente, né, no finalzinho da vigília, de repente surgem aqui, ó, umas ondas agudas. Você vê que aqui não tem muito aspecto de artefato não, hein? Apesar desse canal estar artefatado, o O2 não tem muito artefato. Então, surgiu uma onda aguda ali. Olha aqui, parece que repete novamente O2 com repercussão para o PZ, né? Aqui não, aqui você vê que pelo aspecto bizarro, né? E restrito a apenas um eletrodo com alta amplitude, uma onda toda quebrada aqui, isso aqui era artefatual. Já isso aqui não. Isso aqui é uma onda aguda. Tem repercussão aqui nesse eletrodo que está com artefatos. E realmente, se você vê uma ondinha dessa só no traçado, só uma, você fica em dúvida o que é, mas ela começa a se repetir, né? Ela começa a se repetir aqui na região occipital. Aqui eu já não sei se é, porque está muito aberto. E criança tem muita onda lenta posterior da juventude também, né? Aqui acho que tem uma mistura de atividade lenta normal, talvez umas espículas aqui de baixa amplitude, só que eu estou com 10 microvolts, baixo para 7. Fica mais nítido ainda. Fica bem nítido. Esse canal aqui também está perturbado, né? Esse canal aqui não está bom, não. A gente geralmente procura ver se os canais adjacentes, eles também têm o mesmo tipo de alteração. Não tem, né? Então você vê como se tem uma atividade lenta de predomínio aqui em F3. Isso aqui é uma coisa mais artefatual mesmo. Vamos ver, né? De repente, se aquilo difundir para outros canais, pode ser que não seja. E a gente persiste com umas ondinhas aqui, ó. Agora aqui do lado esquerdo. Estava predominando a direita, agora apareceu no lado esquerdo com repercussão para CZ aqui. Aí você pode falar, mas essa onda tem uma amplitude tão pequena. A gente vai mais aqui pela morfologia, pela idade do paciente também, né? São comuns focos occipitais em crianças. Aqui eu fico em dúvida realmente, porque tem muito artefato, né? Embora aqui, ó, aqui já dê menos dúvida. Você tem uma ondinha aguda aqui nas regiões posteriores, ora à direita, ora à esquerda, mais à direita. Artefato, né? Artefato ocular aqui. Aqui pela localização da amplitude das espículas, a gente vê que isso aqui é com predomínio em CZ. Isso aqui são ondas agudas de vértex. Que é também, mas esse canal está comprometido, então engana a gente um pouquinho. E você tem as ondas agudas de vértex aqui e de repente aqui umas espículas. Eu não sei se está repercutindo aqui, se é artefatual isso, mas você tem uma espícula, uma onda aguda, né? Não é um spike, é uma onda aguda.
Notem que a amplitude eu deixo em 10 para poder enxergar melhor os grafoelementos. Se eu deixar em 7, eu posso me confundir pela amplitude das ondas. Então a gente tem um spike e de repente aqui eu tenho uma atividade de fundo aqui, a mesma atividade de fundo aqui. Aqui tem dois grafoelementos interessantes, né? Que isso aqui, olha, é um artefato em movimento ocular. Esse aqui é diferente. Olha aqui. Quando ocorre esse tipo de grafoelemento aqui, difuso, no meio de duas regiões com atividade de fundo normal, a gente fala que houve uma fragmentação do traçado. O traçado aqui ele foi fragmentado. Mas é uma fragmentação inespecífica, né? Você não vê nada assim de muito específico aqui. Aqui esse artefato de canal, eu posso até remover esse canal, mas aqui ó, o artefato de F3 também persiste. Eu posso remover esse canal, mas não vou não, artefato. Não vou não, porque é bom que a gente veja com artefatos mesmo. Você tem que aprender a diferenciar, por exemplo, o artefato de uma espícula, de uma onda aguda patológica, né? Epiléptica, que é uma onda aguda. Só que essas atividades occipitais em crianças têm uma baixa epileptogenicidade. Aqui está comprometido, eu não sei o que é. Aqui não tem muito aspecto de atividade epilética, aqui pode ser uma onda lenta normal mesmo. Aqui pode ser uma fusão de uma onda aguda epileptiforme com atividade lenta da criança, normal. A gente vê essas atividades lentas. Atividade de sono, né, normal. Você vê que na criança a onda aguda de vértex ela pode ter essa morfologia mais em V, pode ser mais anteriorizada. Aqui os fusos. Aqui em PZ uma nova onda aguda de vértex, não é patológico. E a mágica está justamente aqui, né? Você conseguir definir o que é uma onda aguda patológica de uma onda aguda de vértex. E aqui a gente tem novamente uma fragmentação do traçado. Opa, olha só, que interessante. O traçado ele deu uma fragmentada aqui, aquilo que eu falei, né? Você tem uma quebra da harmonia da atividade elétrica. Você tem aqui uma atividade elétrica de fundo, aqui novamente, o paciente está dormindo e você tem aqui uma fragmentação. De repente, essa fragmentação, ela assume um formato mais de ponta-onda aqui, ó. Ponta-onda, ponta-onda, ponta-onda. Aqui, uma pequena ponta. Se eu aumentar um pouquinho, vai ficar mais definido o aspecto ponta-onda. E você vê que, a princípio, na montagem referencial, pega todos os canais. Pega todos os canais. Deixa eu baixar a amplitude de novo aqui. Olha que interessante, só para a gente comparar, né? Você tem essa fragmentação que tem ponta-onda, então é uma descarga generalizada, fragmentada. E logo a seguir a gente tem uma salva de ondas agudas de vértex. Por isso que os exames de criança são exames desafiadores. E voltando atrás um pouquinho, nós temos essas ondas agudas aqui, que o paciente está vigilante, né? Ondas agudas em região occipital, mais à direita do que à esquerda. Então, como a gente aborda esse tipo de conformação? Ele tem uma epilepsia generalizada. Deixa eu ver, estava aqui em 9, né? 9 alguma coisa, deixa eu ver. Vou correr um pouquinho para frente. Ele tem uma epilepsia generalizada ou ele tem, aqui ó, generalizada ou uma epilepsia focal occipital? Como é que a gente aborda esse tipo de quadro aqui? Então, a gente tem que ter uma visão holística. Opa, deixa eu ver aqui. Vamos entrar aqui no Atlas Spike. Vamos ver aqui nas síndromes de suscetibilidade a crises benignas. Então, no Panayotopoulos. Demora um pouquinho para abrir, porque são muitos slides, né? Que entrou. A gente abaixa aqui. E
Epilepsias occipitais, visão geral. Como é que a gente aborda isso aqui? Como é que a gente resolve? A gente fala assim, resolver, né, um traçado de eletro. Como é que a gente resolve esse traçado? Como é que você se localiza diante de um foco occipital? Primeiro, a gente não pode cair de paraquedas no meio de uma guerra, né, levando tiro de tudo quanto é lado. Você não sabe ali para onde você corre. Você tem que ter essa noção clínica de onde é que você está, o que é que você está olhando e onde é que, qual o caminho, né? Quais os caminhos que você pode percorrer aqui. Então, quando você tem epilepsias do lobo occipital ou então focos occipitais, você pode ter a síndrome de Panayotopoulos, que é muito comum, prevalência de 6% em crianças de 1 a 15 anos com uma ou mais convulsões não febris, é frequente. Menos frequente, mas ainda prevalente, né? Nós temos epilepsia occipital idiopática da infância tipo Gastaut. 2 a 7% das crises focais benignas da infância. Epilepsia do lobo occipital fotossensível idiopática já é bem mais rara, pega 0,4% de todas as epilepsias. Esses 3 quadros aqui, eles são genéticos, são quadros de origem genética. O grupo dos quadros sintomáticos é muito grande. Então você entra aqui, displasia cortical occipital, polimicrogiria, enfim, é muito grande esse grupo aqui de sintomáticas. Ainda bem que nas crianças, né, o mais frequente são esses tipos aqui que são benignos. Mas lembrar que existem essas malformações que são muito frequentes. Eu esqueci de colocar também aqui distúrbios metabólicos, por exemplo, hipercalcemia, né? Pode causar esse tipo de descarga occipital. A síndrome da leucoencefalopatia posterior reversível, geralmente ela é caracterizada por alteração cognitiva aguda, né? Tem alteração cognitiva, dor de cabeça, sintomas visuais e muitas crises occipitais. É um quadro agudo, que ocorre, por exemplo, com crises hipertensivas muito importantes, eclâmpsia, uso de imunossupressores, por exemplo, ciclosporina. Mas é reversível, você retirando a causa, baixando a pressão, etc. A pessoa melhora e é um quadro bem específico, né? É uma síndrome assim, a clínica é muito reveladora. A epilepsia com calcificação occipital bilateral é uma encefalopatia epilética, ela é rara, né? E interessante que ela é associada com doença celíaca. Então, antigamente ela era confundida com síndrome de Sturge-Weber, mas agora se aceita como uma síndrome independente. Essas crises aqui com calcificação occipital, elas começam geralmente na primeira década de vida. A epilepsia no começo é leve, crises parciais, crises com manifestação visual, que pode confundir com essas síndromes mais benignas aqui. E depois, infelizmente, ela evolui para outras formas de crises parciais, crises tônico-clônicas, semiclônicas, ausência atípica, crise atônica, crise tônica, se confundindo com os quadros mais graves das epilepsias generalizadas e das epilepsias focais sintomáticas. Progressivamente a criança vai tendo uma deterioração mental também. Ainda bem que é um quadro que é raro. O que é que você vai ver no eletro? Você vai ver nas regiões posteriores, que pode ser uni ou bioccipital, pontas ondas que são suprimidas pela abertura ocular. Embora a supressão da ponta onda pela abertura ocular seja comum também, inclusive nas formas benignas de epilepsia. Então isso não caracteriza a epilepsia com calcificação occipital bilateral. Não existe, é apenas um achado, não é característico dela. Atividade de fundo nessa epilepsia que geralmente é normal, na evolução é que a atividade lenta vai aparecendo. E durante o sono você vai ter salvas, né, de polyspikes
que são mais frequentes em sono do que durante a vigília e muito comumente com mais ênfase na região posterior, no quadrante posterior, não é só occipital. Aqui é a bibliografia, né, do que foi dito para vocês, para você. Spikes occipitais, eles ocorrem também em crianças normais. Então, se você pegar uma população de 2 a 15 anos de idade, com um pico de aparecimento em 4 a 5 anos, ocorre em 0,6% das crianças. Todas as crianças. Espículas occipitais, chamadas em agulha também, pode ocorrer em crianças com déficit visual congênito, e essas espículas aqui, elas são mais pontudinhas, elas não têm relação com a epilepsia. Epilepsia occipital noturna, benigna, ela foi descrita em um trabalho por Panayotopoulos em 1989, depois eu não vi mais assim muita coisa a respeito e será que existe, né? Ou será que, como ela tem sintomas autonômicos, será que ela não é um Panayotopoulos também? Provavelmente é, né? Epilepsia occipital nos adultos, a epilepsia occipital ela é típica de crianças, né? Nos adultos não tem? Tem, mas geralmente elas tendem a ser mais sintomáticas. Onde mais você pode ver descargas generalizadas e descargas focais. Aqui você pode ver mais descargas focais, né? Aqui você pode ver descargas generalizadas e focais occipitais. Epilepsia mioclônica progressiva, por exemplo, doença de Lafora. Essa família aqui de epilepsias é um grupo assim muito heterogêneo. Você vai ter mioclonias, você vai ter crises generalizadas, e você vai ter uma deterioração neurológica progressiva. Você vai ter muita atividade focal, principalmente occipital, e ocorre precocemente, então você pode confundir também a doença de Lafora com as epilepsias benignas. Só que eu sempre lembro, né, essas aqui são muito comuns. Com essas aqui, né? Essas aqui são muito comuns. Já a doença de Lafora, ela é rara. Então, geralmente, você vai estar diante mesmo de um foco benigno. Ainda mais com aquela atividade de fundo boa que a gente viu no exame, geralmente o foco é benigno. O representante principal desse grupo aqui, a doença de Lafora, né, ela apresenta como um dos seus achados mais frequentes, os focos occipitais, que podem surgir, né, precocemente, como eu falei, e depois começam a surgir as alterações de comportamento. Essa criança com Lafora, ela vai ter alucinações visuais. Tomar cuidado para a gente não confundir com o quadro psicótico. É importante que não seja feito essa confusão. E o diagnóstico final você vai fazer com a biópsia de pele. Doenças mitocondriais são outras patologias também que podem apresentar foco occipital. Para isso a gente vai na literatura pegar aqui quando o diagnóstico deveria ser MERF, que é Myoclonus epilepsy associated with ragged red fibers, epilepsia mioclônica com as fibras vermelhas, né, rasgadas, ragged red fibers, é isso, né? Então você tem uma epilepsia grave, decorrente de uma rara doença mitocondrial, e você vai ter essas manifestações aqui típicas, que são a mioclonia, epilepsia generalizada, ataxia cerebelar, ragged red fibers na biópsia muscular, e às vezes você pode ter também foco. Essas são as características clássicas, né? Você pode ter foco occipital também. Vamos ver aqui a MIRF, que é a Myoclonic Epilepsy Ragged Red Fibers. Então, MIRF também é uma patologia que afeta principalmente músculos e o sistema nervoso. E essa doença aparece durante a adolescência, conforme aqui o site. Vai variar muito a clínica de pessoa para pessoa. Então, você vai ter as mioclonias, fraqueza muscular, miopatia e a espasticidade. Outros achados da MIRF incluem epilepsia, com crises recorrentes, ataxia,
e na evolução você vai ter uma deterioração intelectual importante. Perda auditiva, atrofia óptica com atrofia de células nervosas da retina. Então, olha só, quando você vê esse quadro, né, uma mioclonia associada com fraqueza muscular e uma epilepsia com descargas generalizadas e focais, você vai pensar nessas patologias aqui mais complicadas. Mas eu volto a lembrar, a gente não pode esquecer que o mais comum é isso aqui, né? Panayotopoulos, Gastaut e às vezes epilepsia do lobo occipital fotossensível idiopática. Daí você tem aqui as referências direitinho. Como é que você resolve esse foco occipital associado com descarga generalizada? Olha o que eu coloquei no Spike aqui. Síndrome de Panayotopoulos, epilepsia occipital de Gastaut e epilepsia do lobo occipital fotossensível idiopática, elas têm algumas características em comum com as epilepsias generalizadas genéticas, porque ambas são idiopáticas, né? São genéticas, o início na infância e adolescência, e você tem fotossensibilidade, tanto nas epilepsias occipitais quanto nas generalizadas genéticas. Principalmente epilepsia mioclônica juvenil, ausência juvenil e epilepsia com crises tônico-clônicas ao despertar, né? Que são as generalizadas genéticas. Epilepsias occipitais da infância, você vai ter ponta occipital, pontas agudas e pontas. Pontas ondas, né? E ondas agudas epileptiformes occipitais. Aqui tem um errinho, né? De digitação. Porém, nessas epilepsias, algumas vezes também pode ocorrer descargas generalizadas ponta-onda, generalizadas, confundindo o neurofisiologista. E aí? O que o Panayotopoulos fala pra gente? Descargas generalizadas ocorrem a 10 a 15% dos casos de epilepsia occipital benigna da infância. Então a gente não precisa sair correndo, né, desesperado, assustado, quando a gente vê isso, porque é achado relativamente comum, né? 10 a 15% desses focais occipitais vão ter descarga generalizada também. E você tem que distinguir as descargas realmente generalizadas na situação 1 de descargas de origem no quadrante posterior. Descarga generalizada geralmente tem um predomínio anterior. Você vai reformatar o traçado do EEG. E, além disso, descargas realmente generalizadas podem ocorrer em epilepsia occipital, como eu acabei de falar para você. Então, vamos dar uma olhada? Vou reformatar aqui qual que é a melhor referência para a gente poder focalizar melhor o achado. Isso aqui é artefato, hein? É a Laplaciana. Então, você veja que o predomínio ele não é posterior, né? Você tem um predomínio, você tem alguma oscilação aqui em todos os canais, falando para a gente que a descarga ela teve uma generalização. E você tem as pontas ondas de predomínio aqui anterior, sugerindo para nós que isso aqui realmente é uma descarga generalizada, não é uma descarga posterior com uma difusão mais anterior. Vou mudar aqui para, olha só, direita e esquerda, você vê que na montagem referencial fica tudo generalizado. Então depende da montagem, está vendo como a montagem ajuda muito? A montagem dá muitas dicas para a gente. Deixa eu tirar isso daqui que não tem. Então nós temos aqui uma descarga generalizada associada então com com descargas focais mais frequentes. Essa é a primeira situação. Qual que é a segunda situação? Epilepsia generalizada com descarga epileptiforme occipital. Você tem pontas occipitais benignas, muitas vezes sem relação com epilepsia. Elas podem ocorrer em até 0,6% das crianças normais entre 1 a 16 anos de idade. Hein? Você pode fazer um eletro de uma criança, foi lá porque sei lá, o pediatra mandou porque a criança é nervosa. E surgem pontas occipitais. Você não vai tratar isso, você não vai dizer que é epilepsia. Você tem que lembrar desse dado aqui, tem que colocar na correlação eletroclínica. Pontas occipitais benignas podem ocorrer em 6% das crianças normais entre 1 a 16 anos. Cita lá o trabalho do Gastaut, a página direitinho e tudo. Aí manda para o colega na hora que você fizer o laudo. Então pode haver associação casual, desculpe, entre epilepsia generalizada e focos occipitais benignos. Não é frequente, mas tem. Como é que fica a resolução então? Nesse momento, você vai ter que ter uma história clínica,
porque o laudo do eletro ele é eletroclínico. Crises autonômicas, status autonômicos, você vai pensar na síndrome de Panayotopoulos, uma criança saudável. Crises visuais, crises reflexas, fotossensíveis, cefaleia de uma criança normal. Epilepsia occipital de Gastaut, epilepsia do lobo occipital, fotossensível idiopática. Crise de ausência atípica, mioclônica ou clônico-tônica generalizada. Você vai pensar uma epilepsia generalizada genética com associação casual de um foco occipital. E os quadros mais graves, né? Você vai pensar naqueles quadros das epilepsias progressivas, dos quadros das encefalopatias mitocondriais, etc. Quadro clínico semelhante aos demais, né, ou miscelânea, você vai pensar nas sintomáticas, prossegue a investigação daí com o uso de neuroimagem. Então, é isso, pessoal. É assim que a gente pode abordar de maneira geral essa descarga generalizada junto com esses foquinhos occipitais, que aqui estão bem bonitinhos, né? Estão uma onda aguda assim bem tranquila da gente avaliar, e a gente tem que discernir essas ondas agudas aí no meio dos artefatos. Até a próxima.